Bem, você entendeu tudo que o texto mostrou. Na verdade, o nascer do termo colóides. Mas o que são colóides para você no dia a dia? Colocamos aqui na bancada uns colóides para você olhar. Repara, pasta de dente, aqui você tem uma gelatina para fazer, aqui você tem iogurte, requeijão, geleia, maionese. Uma coisa importante você entender antes de mesmo começar a aula. Colóides são coisas intermediárias, frequentemente intermediárias entre líquidos e sólidos. Repare a maionese. Se eu pegar a maionese, eu tenho que poder colocar uma colher aqui dentro e tirar. Consequentemente, não é exatamente um sólido. Agora, se ela fosse um líquido, quando eu a entornasse, iria escorrer. E repara, não escorre absolutamente nada. Isso é verdadeiro para todas elas. Nota só, geleia. Geleia eu pego com uma faca e passo no pão. Não é um sólido. Eu derramo, não é um líquido. Veja, isso é verdadeiro para o requeijão. Perdeu a graça, você já entendeu. Olha só, aqui o aspecto é sólido, mas eu coloco uma faca e passo no pão. Derramo, não é um líquido. Isso é a marca registrada do colóide. Colóide é sempre uma coisa intermediária entre dois estados. Nesses nossos exemplos aqui, intermediários entre líquido e sólido. Bem, vamos começar agora um estudo mais técnico. Como é que nós vamos definir colóide? Me acompanhe. Num colóide, as partículas têm que ficar entre 1 nanômetro e 100 nanômetros. Claro que isso aí também pode ser dito em angstroms. Aí ficará entre 10 angstroms e 1000 angstroms. Veja, mais uma vez, o colóide é um sistema intermediário. As partículas são entre um valor e o outro valor. Se fossem menores do que 1 nanômetro, seriam as soluções, ou soluções verdadeiras. Se fossem maiores do que 100, aí já seriam as dispersões grosseiras. A marca registrada do colóide é ser intermediário. Ok? Os colóides, então, podem ser de vários tipos. Veja, atômicos, ou seja, a partícula que está dispersa é um átomo, ou então agrupamentos de átomos. Os colóides também podem ser moleculares, onde a partícula que está dispersa é uma molécula, pode ocasionalmente ser uma macromolécula, um ajuntamento de moléculas. E, finalmente, os colóides podem ser iônicos, onde frequentemente os colóides proteicos são assim. Você tem um macroíon de proteína. Existem dois tipos de colóides, por assim dizer, fundamentais. Veja só, o primeiro deles é quando o colóide tem o aspecto de uma solução. Se ele tem o aspecto de solução, a gente o chama de sol. Agora, se o colóide tem um aspecto gelatinoso, a gente o chama de um gel. Isso é uma classificação absolutamente simples. Nós vamos ter agora um estudo mais complexo sobre a classificação, sobre os tipos de colóides. Me acompanhe. Nós vamos arrumar aqui o disperso e aqui o dispersante. Repare que neste primeiro quadro, todos os dispersantes são sólidos e os dispersos eu vou variando, sólido, líquido e gás. Então repare, disperso, sólido, dispersante, sólido. Isso aqui tudo é sólido. Se tudo é sólido, eu vou ter o aspecto de uma solução sólida, então eu tenho ali um sol sólido. Viu aqui? Sol sólido. Se o meu disperso é um líquido dentro de um sólido, aí eu já chamo de um gel. Finalmente, se eu tenho um gás em um sólido, vamos ver uns exemplos excelentes disso. Se eu tiver um gás em um sólido, eu tenho uma espuma sólida. Bem, vamos trocar agora o dispersante. Repare, o dispersante agora é líquido e, novamente, o disperso pode ser um sólido, um líquido ou um gás. Um sólido e um líquido, tranquilamente, um sol. Um líquido e um líquido, uma emulsão. E um gás e um líquido, uma espuma líquida. Também vamos ver excelentes exemplos para espuma líquida. Finalmente, vamos mudar pela última vez o dispersante. Repare, o dispersante agora é um gás. O disperso pode ser um sólido e um líquido. O nome em ambos os casos é aerossol. Aerossol, para lembrar a característica aérea, vamos dizer assim, que tem o dispersante, que é um gás. Se é sólido em gás, aerossol, sólido. Se é líquido em gás, aerossol, líquido.
Se você está se perguntando, e o gás em gás? Ah, nessa você bobeou. Gás em gás é solução verdadeira. Sempre. Gás em gás é sempre uma mistura homogênea. Logo, não pode ser um coloide. Percebeu bem isso? Bem, voltando ao quadro anterior, observe. Em todos os casos, o dispersante é um líquido. E o disperso pode ser um sólido, um líquido ou um gás. Vamos ver um caso bem real, uma experiência bem real. Bater clara em neve. Quem é o dispersante? O dispersante é a clara de ovo. Se é a clara de ovo, evidentemente é um líquido. E quem será o disperso? Claro, o disperso é o ar. O disperso é o próprio ar quando você começa a bater. Então você vai ter um disperso, que é um gás. Você tem um dispersante, que é um líquido. Então você vai ter uma espuma líquida. Vamos ver como é que isso funciona? Repara só. Tenho aqui as claras, derramei as claras aqui. Pronto, estão derramadas. Esse aqui é o meu dispersante. E agora o que eu tenho que fazer? Bater a clara. Repara, no começo se formam bolhas muito grandes. E essas bolhas, conforme a gente vai batendo, elas vão sendo incorporadas à massa, vão se transformando em bolhas menores. Repare que o volume total do sistema começa a aumentar. Claro que eu não sou um grande especialista em bater clara em neve, mas repare, você ainda tem bolhas bastante grandes que a agitação irá reduzindo em tamanho essas bolhas. O volume total da mistura tende sempre a aumentar. Ou seja, cada vez mais o ar é incorporado a essa mistura. E a estabilidade desse sistema também tende a aumentar. Quando a gente parar de bater, a boa clara em neve não deve desmanchar inteiramente. Ela deve se manter estável por um bom tempo. Eu tenho a certeza que os especialistas em clara em neve conseguem isso. Mas veja, numa parte nós já temos razão. O volume disso aqui aumentou muito. E não tenha dúvida, isso aqui é uma espuma, uma coisa intermediária entre o líquido e o gás. Já conseguimos o nosso objetivo. Já é perfeitamente visível que o volume é muito maior e já está bastante incorporado. Você já tem bolhas bastante pequenas. A agitação vai sempre diminuindo o volume dessas bolhas. Agora, o volume total aumenta, porque o ar se incorpora nessa nossa espuma líquida. Para que esse estudo fique mais próximo a você, vamos fazer agora alguns exercícios de classificação dos sistemas coloidais. A ideia é a seguinte: eu descrevo o coloide para você e nós fazemos juntos a classificação. Vamos lá? O primeiro deles vai ser o rubi. O que é o rubi? Todo mundo sabe que rubi é uma pedra preciosa, mas como um coloide, é uma dispersão de dióxido de titânio e óxido férrico em óxido de alumínio. Dizendo assim, fica uma coisa complicada, mas vamos nos ater às coisas importantes. Se você olha uma pedra preciosa, a transparência dela deve ser perfeita. Aliás, se a transparência não for perfeita, o valor comercial dessa pedra cai dramaticamente. Então você deve ter uma coisa homogênea, deve parecer uma solução. E ali, tudo são sólidos, três óxidos metálicos, todos eles sólidos. Então observe no quadro. Repare, há dois dispersos, ambos sólidos, TiO2 e Fe2O3. Então o disperso é um sólido. O dispersante é o óxido de alumínio, também um sólido. Então temos um Sol sólido. Por que novamente a palavra Sol? Porque o aspecto é de uma solução. O rubi tem um aspecto absolutamente homogêneo, absolutamente igual a uma solução. Vamos a um outro exemplo. Creme dental. Como é que eu vou trabalhar creme dental? Bom, repara, creme dental basicamente é sabão ou então é detergente. Sabão, sólido. Detergente, sólido. Não se deixe enganar nisso. Detergente é o que o pessoal chama de sabão em pó. Também é um sólido. Bom, isso é o dispersante. Quem é o disperso? Ah, o disperso são soluções aquosas de sabões
e de detergentes, para você ter uma coisa intermediária entre o sólido e o líquido. Lembra, a marca do colóide é ser intermediário. Veja então no quadro, o disperso é líquido, é a solução aquosa ou de um detergente ou de um sabão. O dispersante é um sólido, ou um detergente ou um sabão, que temos então um gel. Então o nome técnico, vamos dizer assim, para a pasta de dentes é gel. Outro exemplo muito interessante é o carvão feito de lenha. O carvão de lenha, ele apresenta ar em carvão. Não sei se você já reparou, mas carvão de lenha, para o tamanho da peça, é surpreendentemente leve. Ele é muito mais leve do que aparenta. Então repare no quadro. Veja lá, nós temos aqui o disperso. O disperso é um gás, o disperso é um ar. O dispersante é um sólido, é o carvão. Surpreendentemente, gás em um sólido, temos uma espuma sólida. É isso que faz o carvão ser tão leve. E mais um exemplo para terminarmos. O colarinho do chope. Colarinho do chope, todo mundo sabe exatamente o que é. Aquela parte branca que fica em cima do chope. Vamos pensar um pouquinho? Quem é o disperso? O gás carbônico do próprio chope. Quem é o dispersante? O próprio chope. Então você tem observe no quadro, um gás e o dispersante é um líquido. Gás carbônico disperso no líquido, que é o chope. Você tem uma espuma líquida. Eu tenho a certeza que você já reparou que é uma espuma líquida, tanto que você a bebe. Você não bebe o carvão, que é uma espuma sólida. Ok? Vamos a um último exemplo. Os grãos microscópicos de pólen no ar. Isso é uma cena mais europeia, onde as estações são mais marcadas. Mas na primavera, as plantas soltam o seu pólen ao vento para espalhar e fazer com que aquele pólen permita a fecundação de outras plantas. Então você vai ter grãozinhos minúsculos, microscópicos realmente, de pólen espalhados no ar. Vamos ao quadro ver que tipo de colóide é este. Quem é o disperso? O disperso é um sólido, o pólen. O dispersante quem é? Um gás. Então você tem um aerossol, lembra o nome, por favor, aero, para dar a ideia aérea do dispersante gás. Um aerossol sólido. Bom, agora eu tenho a certeza absoluta que esses exemplos deixaram toda a matéria bem mais real para você. Podemos passar em frente mais tranquilos. Nós começamos agora a estudar os processos de preparação de colóides. Basicamente, há dois tipos de processo. O primeiro deles é a dispersão. Na dispersão, você vai partir de partículas maiores para coloidais. Deixa eu ver se você entendeu. Eu tenho a partícula grande, eu tenho a partícula volumosa, e ela tem que ser, de alguma maneira, fracionada até atingir o tamanho coloidal. Isso aí pode ser feito de várias maneiras. Vamos a uma primeira forma. Repare, um processo de dispersão a partir de precipitados. Então veja, você tem o sulfeto arsenioso precipitado, ou seja, se ele está precipitado, está em partículas grandes. Se você passa uma corrente de gás sulfídrico através dele, uma corrente gasosa, você passa a ter o AS2S3 coloidal. As partículas que estavam grandes se dispersaram e agora atingiram tamanho coloidal. Também pode ser feita uma dispersão mecânica. Essa é mais interessante, ela é mais dramática, vamos dizer assim. Você vai ter dois discos que rodam em sentidos contrários. E as partículas grandes são jogadas entre esses dois discos e vão sendo moídas, vão ficando cada vez menores, até atingirem o tamanho coloidal. Esse sistema de dois discos com sentido de rotação contrária é chamado de moinho coloidal. Bem, e agora? E o outro processo? O outro processo é o processo de condensação, onde você vai partir de partículas menores para partículas coloidais. As partículas pequenas vão se agregar, vão se juntar, vão se condensar até atingir o tamanho coloidal. Uma primeira forma de processo de condensação é a mudança de solvente. Esse é super interessante. Repare, você tem uma solução alcoólica de enxofre. Você tem o enxofre dissolvido no álcool. O enxofre se dissolve bastante bem em álcool, mas
não se dissolve bem em água. Então, repare, se você acrescenta água, o enxofre agora em contato com a água deixou de ser uma solução, deixou de ser homogêneo. Ele agora é um sol, um tipo de coloide. Você tem aqui um sol de enxofre. As partículas aqui eram muito pequenas, se condensaram até atingir o tamanho coloidal. Outra maneira, veja, pode ser feita através de uma reação química. SO2 aquoso. Repara, aquoso quer dizer dissolvido em água. Eu vou passar H2S, gasoso. Gases em água se dissolvem, porém, reage formando enxofre, porque esses 4 hidrogênios vão retirar esses 2 oxigênios daqui, formando 2 moléculas de água líquida. E os 3 átomos de enxofre, contabilizou 3, você sabe agora que eles não se dissolvem bem na água. Então, enxofre em água não é solução, é coloide. Você também obtém aí um sol de enxofre. Mais maneiras ainda, novamente por meio de reação. Repare, cloreto férrico aquoso, dissolvido em água. A própria água, com algum aquecimento, reage, veja a troca. 3 cloros vão ser substituídos por 3 hidroxilas da água. Vamos ter FeOH3 e 3 de HCl. O HCl é aquoso, dissolve muito bem na água, mas o hidróxido férrico dissolve muito mal. Você consegue partículas de hidróxido férrico coloidal. Você consegue um coloide de hidróxido férrico. Mais um exemplo ainda, olha só. Esse é importantíssimo, até historicamente, o processo de Bredig, que permite a gente a obtenção de mercúrio coloidal. O processo é meio complicado, eu vou te explicar com detalhe para você entender até que esse é um processo de condensação, que aparentemente não é, mas você vai ver que é. Olha só o processo de Bredig. Você tem aqui neste frasco mercúrio e água. Mercúrio muito mais denso do que a água embaixo. A água por cima. Aqui você tem um contato elétrico, você tem um fio ligando isso aqui, tensão de 110 volts, esse fio está mergulhado aqui dentro de um duto de mercúrio. Mercúrio que desce aqui até essa torneira, que nesse instante está fechada. Mercúrio, então, não está passando para cá. Repare, o circuito está aberto, não está acontecendo nada. No instante em que nós abrirmos essa torneira, o mercúrio vai escorrer por aqui, atravessar a água e chegar até aqui embaixo, fechando o circuito, porque mercúrio vai tocar em mercúrio. O circuito está fechado. Você vai ter um aquecimento violento aqui e esse mercúrio se vaporiza, passa para vapor de mercúrio. Presta atenção agora. Se é vapor de mercúrio, são átomos, as partículas estão muito pequenas. Porém, quando elas tocam a água, tocando a água, elas se resfriam e se condensam até o tamanho coloidal. Ou seja, o processo de Bredig permite obter mercúrio coloidal a partir de vapor de mercúrio. Consequentemente, é um processo de condensação. Vamos fazer agora um resumo das principais propriedades dos coloides. Vamos lá? Primeira delas, o efeito Tyndall. Efeito Tyndall todo mundo já viu. Efeito Tyndall é aquele lance que quando bate sol no quarto, quando bate sol lateralmente, você olhando para aquele raio de sol, você consegue ver a poeira, você consegue ver grânulos de poeira no ar. Tudo isso por quê? É porque a poeira ficou grande? Não, é porque a poeira ficou adequadamente iluminada. Então, na verdade é o seguinte, o problema não é de tamanho da partícula, o problema é a da adequação da iluminação. Isso foi brilhantemente explorado num microscópio chamado de ultramicroscópio ou microscópio de Zygmunt. Vamos ver como é que isso funciona. Repare então, o microscópio de Zygmunt é um microscópio comum, só que ele está focado num ponto do coloide. E nós vamos fazer um sistema de lentes, fazer a luz convergir para este ponto do coloide, que ficará, então, intensamente iluminado. Naquele ponto, então, intensamente iluminado, será possível visualizar as partículas do coloide, que, por falar nisso, se chamam micelas. Ou seja, o efeito Tyndall teve uma aplicação prática
da melhor qualidade. Vamos ver outra das propriedades. Movimento browniano. Tem esse nome em homenagem a um biólogo, um botânico chamado Brown, que conseguiu ver o movimento aleatório de grãos de pólen na água. Há este movimento livre, muito aleatório, das partículas batendo em zigue-zague, tem até hoje o seu nome, movimento browniano, em homenagem a Robert Brown. Outro fato importante é a sedimentação dos colóides. Você lembra? Ela pode ser obtida através das ultracentrífugas, centrífugas de rotação muito rápida. É a única maneira que você tem para um colóide sedimentar. Veja agora, filtração. Como é que a gente pode fazer a filtração? Eu preciso de filtros que tenham uma porosidade muito pequena. A gente os chama de ultrafiltros. Você tem que forçar a micela a não passar por ali. Então, a porosidade do filtro tem que ser muito baixa para que a micela não passe, mas o solvente, entre aspas, passe. É mais complicado um pouco. Outra propriedade muito importante dos colóides é a absorção de cargas. Observe, por exemplo, um colóide de AS2S3, sulfeto arsenioso coloidal. Então, observe que as micelas de sulfeto arsenioso podem absorver cargas. Pode haver uma absorção de cargas aqui, íons S2- e HS-, criando uma capa negativa em torno da micela. Logo, as partículas do meio se orientam por aqui e trazem uma carga positiva para cá, criando aqui uma diferença de potencial que tem um nome super importante. Repare, a diferença de potencial entre a superfície da micela e o meio é chamada de potencial zeta. Você já sabe agora o que é potencial zeta. É quando houver absorção de cargas, gerando uma micela com uma carga e o meio imediatamente próximo com outra carga. A diferença de potencial entre esses dois extremos você chama de potencial zeta. Ok? Está entendido o que é potencial zeta? Vamos em frente então. Peptização. Peptização vem do grego pepsis, onde pepsis quer dizer digestão. Quando você digere, o alimento é macerado, triturado, transformando-se finalmente numa solução. Então a gente chama de peptização a transformação de um colóide gel em sol. O colóide é digerido, transforma-se numa solução. A única maneira de gravar isso é no grego mesmo, porque o próximo nome, repare, é extraordinariamente parecido, é pectização. Pectização vem do grego também, pexis, onde pexis quer dizer coágulo. Uma coisa se vai coagular, coalhar, talhar, todos esses verbos querem dizer a mesma coisa. Por exemplo, sangue coagulou. Ele estava fluido e se tornou mais sólido. Ele estava como uma solução e ficou uma coisa mais gelatinosa. Então eu chamo de pectização a passagem de sol para gel. Entendeu a diferença entre pectização e peptização? O único jeito é gravar o grego mesmo. Pepsis, digestão. Peques, coagulação. Vamos a mais um exemplo? Tixotropia. Essa é muito interessante. Tixotropia é quando um abalo mecânico faz passar de gel a sol e, consequentemente, na volta de sol a gel. Você tem alguma coisa que tem um aspecto gelatinoso e um abalo mecânico a transforma em solução. Ou vice-versa. Isto aí é tixotropia. Também pode ser o contrário. Você tem uma coisa que parece um sólido, você a balança e ela se transforma numa coisa gelatinosa. Ambos os casos recebem o nome de tixotropia. Vamos fazer agora um exercício interessante sobre classificação das dispersões. Eu vou te dar um quadro que apresenta as propriedades de diversas dispersões. Na verdade, 3. A dispersão A, B e a C. Observe para A. Natureza da partícula. Átomo, íon, molécula pequena. Pela gravidade, não há sedimentação. Separabilidade. Ela não pode ser separada por filtração. Repare,
Partícula pequena, que não sedimenta, não filtra, isso aí é um meio homogêneo. Isso aí é uma solução verdadeira ou solução. Vamos à dispersão B. Repare lá. Natureza da partícula, macromolécula, molécula grande, ou então grupos de moléculas. Pela gravidade, ela perde a homogeneidade, não se torna tão homogênea. Separabilidade só pode ser separada por membranas especiais, a separação é difícil, não tenha dúvida, você está em frente a um coloide. Finalmente, vamos ver a dispersão C. Natureza da partícula. Caramba, as partículas são visíveis a olho nu. Você olha e vê a partícula. Gravidade. Sedimenta rapidamente. Separabilidade. Pode ser separada por papel de filtro. Quer dizer que um filtro separa isso aí com facilidade? O que é isso? Ah, tem muito exemplo. Areia na água, barro na água. O que é isso? Uma dispersão grosseira. Você viu como é que agora está fácil classificar, separar quando é uma solução verdadeira, uma grosseira ou um coloide? Exercício sempre ajuda a gente a entender melhor. Qual ou quais dos materiais a seguir são coloides? Vamos reconhecer coloides. Maionese. Lembra que nós abrimos a aula te mostrando a maionese. Maionese você pode pegar uma faca, espalhar por cima de um tomate, de uma alface. Então ela funciona não como um sólido, mas também não é um líquido, você não derrama. Lembra sempre, estado intermediário. Estado intermediário, coloide. Iogurte. Iogurte também estava lá em nossa mesa. Um iogurte também é um tipo de coloide. Agora, não fica achando que tudo que é comida é coloide. Azeite, por exemplo, não é. O azeite não é perfeitamente líquido? Sim, no azeite você tem vários óleos. Você tem um mix, um blend, para falar bonito, de diversos óleos que tornam o gosto daquele ou desse azeite mais marcante, menos marcante, mais suave. Mas é uma solução de óleos em óleos. Veja, o refrigerante. Refrigerante é comida? Bem, não exatamente. No refrigerante depende, já discutimos isso antes. Se o refrigerante estiver fechado, você não vê as bolhas. Se você não vê as bolhas, é solução verdadeira. Se o refrigerante estiver aberto, você vê as bolhas, o refrigerante se torna uma dispersão grosseira. Bem, finalmente, sal e óleo. Eu te recomendo que tente dissolver sal em óleo, e você vai perceber que é absolutamente impossível. O óleo não dissolve o sal, logo, trata-se de uma dispersão grosseira. A solução não aconteceu. Bem, sabe o que a gente vai ver agora? Uma coisa que eu tenho certeza que você não esperaria ver em uma aula de química, e, no entanto, você vai descobrir que tudo é química. A pérola resulta de um sistema de defesa da ostra contra invasores, parasitas que se alojam no manto da ostra, membrana situada entre o corpo do animal e a concha nos moluscos e braquiópodes. Túnica, ou mesmo um grão de areia, são atacados por uma substância composta de aragonita, um tipo de calcário, uma outra substância orgânica igual à da concha externa e água. Essa mistura é chamada de nácar e cristaliza em camadas em cima do intruso. Pérolas são usadas desde tempos imemoriais na confecção de joias, como o fantástico anel de pérola negra que transforma toda a mão numa joia rara. Prestaram atenção, então, ao texto? Vamos tirar o que interessa daí de química. Afinal de contas, o que é a pérola? Uma dispersão de água em calcário. Então, repara, o disperso é a água, um líquido. O dispersante é calcário, na verdade, aragonita, uma forma especial de calcário, que é um sólido. Então, você tem disperso, líquido, dispersante, sólido. O que é a pérola, então? A pérola é um gel. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido muito nela. O tema não é muito estudado e agora vamos às nossas dicas de estudo. A minha dica de estudo para você é sempre a mesma, é que você estude, que você faça exercício, mas que, acima de tudo, você olhe para o mundo
com os meus olhos, que você olhe para o mundo com os olhos de um químico, que você olhe a sua comida, a maionese que você come, o iogurte que você come, a geleia que você come, tudo isso aí é colóide, então tudo isso aí permite a você estudar, classificar, aprender. Viu que surpresa a pérola? Aliás, por falar em pérola, tem uma coisa a mais que eu tenho que dizer a você. A pérola é calcária, logo ela teme os ácidos, não pode entrar em contato com os ácidos. Uma simples gota de vinagre é capaz de destruir uma pérola. Muito cuidado então. Química serve para tudo, para o bem, para o mal, para tomar cuidado, para aprender e, acima de tudo, para viver. Bons estudos para você. Na aula de hoje estudamos os colóides. Vimos a preparação de colóides. E falamos sobre as propriedades dos colóides. Definimos os colóides, vimos as propriedades dos colóides, a preparação dos colóides e, acima de tudo, vimos colóides no dia a dia, nos alimentos. Você lembra da clara que a gente bateu? Importante. Lembra da pérola? Tudo isso é olhar. Tudo isso é como olhar o mundo. Essa aula é importante para isso, para você incorporá-la ao seu dia a dia. Até a próxima aula!